Bora falar agora sobre Rafael Tolói e reviravolta em relação às negociações com o Tricolor. Na semana passada o São Paulo tentou fechar com o Tolói, que estava livre no mercado desde junho, depois de não renovar seu contrato com a Atalanta. Pois bem, na semana passada São Paulo e Tolói não chegaram a um acordo financeiro. A pedida do Tolói foi considerada muito cara e o São Paulo passou a tratar como prioridade a contratação de Igor Rabelo. Na terça-feira pela manhã existia enorme otimismo de que o Rabelo seria contratado, só que o Fluminense atravessou o negócio e ofereceu mais dinheiro e deve anunciar a qualquer momento a chegada do zagueiro do Atlético. A partir daí o São Paulo passou a retomar as conversas com o Rafael Tolói. Lembrando e tentando apelar para o aspecto sentimental, o Tolói foi atleta do São Paulo antes de se mudar para a Atalanta, onde disputou as últimas 10 temporadas e agora, 10 anos depois, o Tolói está de volta ao futebol brasileiro para voltar a jogar pelo São Paulo. Essa passagem na Atalanta de 10 anos foi das mais vencedoras. O cara chegou a ser naturalizado italiano e convocado para a seleção Azzurra, que tem como grande destaque seu sistema defensivo. O Tolói, inclusive, participou da campanha de título da Euro da seleção italiana. Agora um pouco mais velho, 34 anos de idade, sem a mesma performance, volta com um contrato menor. Ele assinou com o São Paulo até dezembro de 2026, com prorrogação automática até dezembro de 2027, se metas forem batidas no próximo ano. O Tricolor espera pelo Tolói nessa quinta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. Tolói que estava de férias curtindo com a família na cidade de Goiânia. Só para completar, o novo reforço tricolor se junta a Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. As opções para o sistema defensivo, vale a lembrança de que o técnico Hernan Crespo tem utilizado 3 zagueiros. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 novidades para o sistema defensivo. A primeira delas, Rafael Tolói, zagueiro de 34 anos de idade, já desembarcou em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele fica até dezembro de 2026, embora exista a possibilidade de prorrogação automática até 2027, se ele bater metas no próximo ano. Atleta que estava há 10 anos no futebol italiano, vestindo a camisa da Atalanta por lá, inclusive foi campeão da Liga Europa e campeão da Euro com a seleção italiana. Jogador de primeiro nível que chega a um custo alto, mas para ser titular absoluto. Mas esse não é a única novidade para o sistema defensivo do São Paulo. O técnico Hernan Crespo tem elogiado demais Isaac. Só 19 anos de idade, atleta das categorias de base do São Paulo, tem jogado no sub-20 e sido aproveitado com cada vez mais frequência na equipe principal em treinos. O Isaac tem deixado tão boa impressão que recentemente já ultrapassou o Igão, que era sempre o zagueiro mais utilizado da base para treinos no time profissional. O Isaac havia chegado ao São Paulo somente nessa temporada, até 2024 pertencia ao Red Bull Bragantino, onde inclusive chegou a jogar como titular na equipe profissional. Contratação dele fechada em janeiro por R$1,5 milhão, por 80% dos direitos econômicos. Só para completar, contar que o Isaac também já teve participações na seleção brasileira sub-17, jogando sul-americano da categoria em 2023. Hora de falar sobre o São Paulo. Contei para vocês na semana passada que Koki Ogawa, centroavante japonês, que pertence ao NEC, foi sugerido ao São Paulo e ao Grêmio. O tricolor paulista e gaúcho ficaram de dar uma resposta sobre o tema. A conversa com o Grêmio até deu alguma avançada. No São Paulo, o nome agradou a comissão técnica, mas as condições do negócio dificilmente vão permitir que a contratação seja fechada. O NEC pede R$2,5 milhões para confirmar a negociação. E o São Paulo tenta um empréstimo com opção de compra. Essa oferta já foi rejeitada e, diante desse cenário, São Paulo marcou uma próxima reunião para 25 de agosto. Qual é a necessidade, qual a lógica de você marcar para 25 de agosto uma negociação, sendo que você precisa de um centroavante para agora? A impressão que eu tenho com essa ideia do São Paulo de postergar uma reunião é de que o tricolor já não tem tanta vontade de fechar com o jogador. O Ogawa é representado no Brasil pelo Fábio Barroso. Só para completar, se você não conhece esse centroavante japonês, 4 gols nos últimos 6 jogos pela seleção japonesa, onde é titular absoluto. Na temporada passada pelo NEC foram 9 gols em 26 partidas. Bora falar sobre o São Paulo e mais uma tentativa frustrada do tricolor na busca por lateral direito. São Paulo conversou nos últimos dias com um Metalist da Ucrânia por Mailton, jogador da posição, 27 anos de idade, temporada espetacular com a camisa da Chapecoense na Série B. Só para você ter uma ideia, 29 jogos, 7 gols e 8 assistências. Ele é o artilheiro do time, mesmo jogando como lateral direito. Importante contar que o São Paulo tinha a intenção de fechar com o Mailton, perdoando uma dívida que o Metalist tem com o tricolor.
Assim, o São Paulo não precisaria gastar nada para fechar a contratação do atleta. O Metalist não topou o acordo e, diante desse cenário, o São Paulo desistiu da operação. Jogador que chegaria para ser uma sombra do Cédric Soares, até porque o português não conseguiu vingar com a camisa do São Paulo. O Mike é considerado até pelo Hernan Crespo como alguém muito novo, que ainda precisaria de mais tempo para estar lapidado e pronto para defender a camisa do tricolor. Só para completar, em relação ao Mailton, lateral direito que hoje joga na Chapecoense, emprestado até dezembro, também esteve nos planos do Grêmio. Foi sondado pelo tricolor gaúcho, que busca um lateral direito. Hora de falar sobre Jandrei. O São Paulo se livrou do goleiro reserva, que era detestado pela grande maioria dos torcedores, mas os problemas relacionados a Jandrei não terminaram. Primeiro eu quero contar para vocês que o custo do Jandrei por mês no São Paulo girava na casa dos 450 mil reais. Eram 300 mil em salário e o restante em direitos de imagem e luvas. Sim, o Jandrei, reserva do goleiro Rafael, tinha vencimentos de 450 mil mensais, mesmo com toda a dificuldade e a crise financeira pela qual passa o tricolor. Importante contar também que o empréstimo ao Juventude até o fim dessa temporada não tem compensação financeira e o São Paulo também vai ser responsável por uma boa parte dos salários do Jandrei. Em troca, nessa negociação, o tricolor ganhou um percentual de um atleta que pertencia ao Juventude, mas que já é monitorado pelo São Paulo há algum tempo, atleta das categorias de base. Dá para imaginar que com essa operação, o custo a que terá direito o Juventude em relação ao Jandrei gira na casa dos 200 mil mensais, outros 250 mil serão responsabilidade do tricolor. Uma observação importante, fui pesquisar sobre goleiros reservas que têm salários superiores aos de Jandrei. O único que eu lembrei foi João Paulo, que vestia a camisa do Santos e ganhava 480 mil por mês, mas, como já contei nesse vídeo, o João Paulo será reforço do Bahia. Dessa maneira, o Jandrei, se tivesse ficado no São Paulo, seria o goleiro reserva mais caro do futebol brasileiro. E o pior vem agora, como o contrato do Jandrei com o São Paulo só termina em dezembro de 2026, a tendência é que ele volte no início do próximo ano para cumprir seu último ano de contrato, a menos que arrebente com a camisa do Juventude e o time de Caxias do Sul tente sua permanência em definitivo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.